Do you believe there's an active disinformation campaign within our government to deny existence of UAPs? Yes or no? As previously stated publicly, yes. Ex-integrante da Força Aérea que prestou depoimento confirmou que sim, o governo norte-americano possui material biológico extraterrestre armazenado. O que este ex-militar sabe sobre corpos não humanos encontrados em destroços de OVNIs? Hoje eu vou te contar uma história curiosa sobre um ex-militar do Exército dos Estados Unidos que revelou a existência de corpo não humano encontrados em destroços de OVNIs. Então, senta confortável e já aproveita para deixar seu like e se inscrever no canal. Quando foi o primeiro caso de OVNI? Bem, não existe nenhum registro ou relato de primeiro OVNI. E segundo especialistas, existem algumas razões para isso. No entanto, o mais plausível é que estes fenômenos de avistamentos de objetos não identificados remontam a séculos, e muitos desses registros históricos são vagos, baseados em relatos orais, mitos, lendas e até mesmo interpretações de objetos celestes. A falta de documentação detalhada e registros oficiais dificulta a determinação precisa do primeiro caso de OVNIs. No entanto, o caso mais famoso e muitas vezes considerado como o início do fenômeno moderno dos OVNIs é o caso Kenneth Arnold e ocorreu em 24 de junho de 1947, nos Estados Unidos. Kenneth, um piloto particular, relatou ter visto 9 objetos voadores brilhantes sobre as montanhas Cascade, no estado de Washington. Ele descreveu o movimento desses objetos como saltando como um disco jogado na água. Ele ainda afirmou que voavam a velocidades incríveis. Esse avistamento ganhou ampla cobertura na mídia da época e despertou o interesse público no tema dos OVNIs. Após esse famoso relato, houve uma série de outros relatos de avistamentos em diferentes partes do mundo, o que levou ao surgimento de uma crescente cultura de ufologia e a busca por explicações sobre a origem desses objetos não identificados. É importante salientar que relatos de OVNIs há anos atrás eram frequentemente tratados como ceticismo, ridicularização ou medo. Muitos avistamentos foram considerados como fruto da imaginação, mentira ou até mesmo sintomas de problemas mentais. Com o avanço da tecnologia, as pessoas passaram a ter acesso a essas informações e muitos encorajaram-se para relatar suas experiências com OVNIs. Mas a pergunta que não quer calar é: por que estes órgãos, responsáveis por registrar estes relatos, nunca fizeram nada para investigar estes casos? Ou pelo menos é o que achamos. Outra questão curiosa é: por que estes relatos eram tidos como alucinações, loucura, fraudes e até mentiras, casos inventados? Cada país tem uma forma de registrar estes casos, mas geralmente estes avistamentos são relatados às autoridades locais, como forças policiais ou agências de aviação civil. Em alguns casos, existem agências governamentais ou organizações independentes específicas que são encarregadas de investigar estes relatos de avistamentos de OVNIs ou fenômenos aéreos inexplicáveis. Por exemplo, nos Estados Unidos, a Força Aérea conduziu investigações sobre OVNIs no passado. Seu projeto mais conhecido foi o Projeto Livro Azul, Project Blue Book, que funcionou entre 1952 e 1969. O objetivo era investigar e analisar relatos de alistamentos de OVNIs. No entanto, o projeto foi encerrado, sem confirmar a existência de naves espaciais extraterrestres ou fenômenos inexplicáveis, e tudo acabou, assim do nada. O que muitos se perguntam é: será que este projeto acabou mesmo? Ou ele ainda existe e foi ocultado para que as investigações não fossem atrapalhadas? Bem, questões à parte, a verdade é que esse assunto tem sido muito discutido
e difundido entre estudiosos no assunto e teóricos da conspiração. Mas o que talvez você não saiba é que este assunto está voltando com tudo novamente. E adivinha quem está liderando? Pois é, meus amigos, os Estados Unidos. Recentemente, uma audiência na Câmara dos Deputados para falar do assunto UAP, que significa Fenômenos Aéreos Não Identificados, e é a nova sigla em inglês para OVNIs. Um ex-militar do Exército dos Estados Unidos deixou muita gente de cabelos em pé, ou pelo menos em alerta. Bem, eu vou te contar todos os detalhes dessa história curiosa, mas antes quero te fazer uma pergunta. Já deixou seu like? No dia 26 de julho, a Câmara dos Deputados se reuniu para falar de OVNIs, ou melhor, UAP, e escutaram relatos de pessoas que presenciaram avistamentos. Bem, no decorrer deste vídeo, você vai notar a diferença absurda na mudança desse caso, isso em nível de importância. Durante horas de relatos contados, 3 pessoas detalharam seus encontros com objetos que desafiavam a física. Durante as horas de conversas, eles contaram sobre pilotos com medo de falar, material biológico recuperado de embarcações e supostas retaliações contra os denunciantes. O mais assustador é que todo o relato deixou claro que os fenômenos anômalos eram uma ameaça potencial à segurança nacional. Entre os relatos, um se destacou e chamou a atenção de todos. David Grush, ex-militar do Exército dos Estados Unidos, ele deixou claro que funcionários do governo haviam escondido informações e punido os denunciantes. No entanto, por causa das leis de sigilo, ele não poderia detalhar mais coisas diante do público, o que deixou muita gente com uma pulga atrás da orelha, se fazendo vários questionamentos. Uma destas pessoas foi uma deputada republicana da Carolina do Sul. Fez os mesmos questionamentos. Ela pediu para que ele explicasse o que ele sabia sobre os supostos corpos não terrestres e se materiais biológicos foram recuperados de qualquer possível resquício de OVNI que teria sido recuperado pelo governo. A resposta dele foi rápida e objetiva. Sim, Grush confirmou que materiais biológicos vieram com algumas dessas recuperações. A deputada então perguntou se era humano ou não humano, e a resposta que ele deu deixou não só todos que estavam no local perplexos, mas meios de comunicação de todo o mundo. E as palavras dele foram não humanos. Essa foi a avaliação de pessoas com conhecimento direto sobre o programa com quem conversei. Logo depois, em resposta a outra pergunta, ele diz que apesar da polêmica afirmação, ele nunca tinha visto pessoalmente um corpo alienígena. Mas o fato dos Estados Unidos está dando tamanha importância para estas questões é o que tem levantado muitas suspeitas. Para quem antes eram taxados como loucos, lunáticos e mentirosos, e de repente está nas principais mídias do mundo, contando seus relatos abertamente e com apoio do governo, realmente é para ativar o modo alerta. E a pergunta é, o que está por trás de tudo isso? Porque tantos projetos secretos, Livro Azul, Área 51, HAARP, e entre outros que nem sequer sabemos. O que você acha de tudo isso? Comenta aí. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo com mais histórias curiosas como esta. Se inscreve para não perder o próximo vídeo. Combinado? Luz e sabedoria. Fui.